Boa noite, irmãos. Eu estarei fazendo agora uma sinopse da segunda aula da matéria Igreja Local e Missões. Então, hoje nós fizemos o seguinte estudo. Deixe-me compartilhar aqui o meu PowerPoint para que a gente possa seguir com a matéria. Tudo bem. Hoje nós tratamos do assunto missões, tarefa da igreja local. Nós vimos que Deus, na sua sabedoria e soberania, decidiu usar homens, pessoas, para a execução de seus planos neste mundo. Ele poderia ter usado os anjos, ele poderia ter se manifestado pessoalmente a cada um, ele tem todo o poder para fazer uma ou outra coisa, mas na Bíblia nós vemos Deus usando homens, vidas humanas, para cumprir seus eternos propósitos. No Velho Testamento, com o povo de Israel, e no Novo Testamento, com a igreja. No Antigo Testamento, Deus quer encher a terra toda com a sua glória. O homem é instrumento de Deus para cumprir os seus propósitos. Já no Antigo Testamento, encontramos Deus usando situações e levando o homem a cumprir o seu plano. Deus usa o homem para cumprir seu plano nos primórdios da criação. Então Deus criou o homem, mandou que ele dominasse sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais, sobre os répteis. Depois Deus deu ao homem a tarefa de encher a terra, crescer, multiplicar-se, né, dar nome aos animais, cuidar do jardim. O homem tinha tarefas, né? Quando o homem caiu, Deus prometeu que haveria um Salvador, o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente, né? Também vemos que Deus firmou um pacto com Noé e seus filhos, e ele também dá tarefas para eles cumprirem após o dilúvio. Infelizmente, os descendentes de Noé, né, se desviaram dos propósitos de Deus, que era crescer e multiplicar-vos e encher a terra. E eles decidiram não fazer isso. Rebelaram-se contra Deus. E aí tiveram a ideia de fazer uma torre, criar para eles um nome e não se espalhar por toda a terra como Deus tinha proposto. Então Deus cria um povo. Deus usa o homem para cumprir seu plano na nação de Israel. Deus chama Abraão e deste homem Deus cria um povo e promete a ele que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, isto é, através do povo de Israel e do Messias que viria desse povo. O povo de Israel tinha um ofício sacerdotal. O povo de Israel era o veículo pelo qual Deus manifestava a sua salvação. Então, o povo de Israel no Velho Testamento era um instrumento para espalhar a glória de Deus. Israel, no entanto, falhou no seu propósito missionário. O exemplo clássico de missionário judeu é Jonas, né? Que foi chamado para pregar para os ninivitas, mas na verdade ele estava querendo ver a condenação dos ninivitas, né? Era um missionário sem compaixão. Então, como Israel falhou no seu propósito missionário, Deus organiza um novo povo, que é a Igreja do Novo Testamento, a qual ele designou a tarefa missionária.
É agora a igreja que tem a responsabilidade missionária de tornar conhecida a sabedoria de Deus, conforme Efésios 3:10. Muito bem, a Igreja de Jesus Cristo, um instrumento de Deus para atingir seus propósitos na terra, é a igreja. A igreja foi criada por Jesus. Ele disse: Eu edificarei a minha igreja, em Mateus 16:18. E essa igreja recebeu a principal tarefa de evangelizar o mundo. Já vimos aí que a grande comissão é dada nos quatro evangelhos e no livro de Atos. Então, em Marcos 16:15, nós lemos lá: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Missões devem ocupar o primeiro lugar no planejamento global das nossas igrejas. Afinal, é para isso que elas existem, para levar a mensagem do evangelho. Nós temos na igreja de Antioquia um exemplo de igreja missionária. Essa igreja, ela começou através de irmãos que fugiram da grande perseguição que aconteceu em Jerusalém logo após a morte de Estevão. Pessoas foram espalhadas, a princípio, pelas regiões da Judéia e Samaria, né? E por causa de não terem cumprido Atos 1:8, Deus mandou a perseguição de Atos 8:1 e eles acabaram fazendo aquilo que não estavam realmente fazendo, que era evangelizar, que era fazer missões. Ah, em Atos, capítulo 11, a Bíblia fala de pessoas que chegaram a Antioquia, fugindo daquela grande perseguição de Atos capítulo 8. Essas pessoas chegaram ali em Antioquia, pregaram para os gregos, e os gregos se converteram. Muito bem, a igreja de Jerusalém manda Barnabé ver o que está acontecendo lá. Uma primeira, vamos dizer, uma igreja é, gentílica, né? Que estava crescendo de uma forma muito rápida. Então mandaram Barnabé. Barnabé chegou lá, viu o que estava acontecendo, se alegrou com a graça de Deus, pediu que o povo permanecesse fiel e foi atrás de Paulo. E trouxe Paulo e juntos eles trabalharam naquela igreja ensinando por mais de um ano. A igreja cresceu e o testemunho da igreja foi tão grande que ali os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Muito bem. Então, Barnabé e Paulo eram os mestres dessa igreja, os líderes dessa igreja, né? A igreja foi se expandindo, e em Atos capítulo 13, diz que lá na igreja existiam vários líderes no ministério. Eram, na verdade, 5 irmãos que exerciam ali um ministério colegiado. Era uma igreja multicultural, né? Havia pessoas ali de todas de várias culturas, não de todas, mas de vários, né? Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, sabe? Barnabé e Simeão, chamado Níger. Níger é alguém que é da Nigéria, provavelmente um negro. E Lúcio Cirineu, que era um outro estrangeiro, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então, existia um ministério colegiado, eles estavam servindo ao Senhor, né? E então o Espírito Santo falou com eles. Estavam cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, e quem está cheio ouve, né? E mandou que separassem Paulo e Barnabé para a obra que tinham sido designados. Então, a igreja ouviu a voz do Espírito Santo, deu seus melhores líderes para ir e pregar o Evangelho, né? E comprometeram-se com os missionários.
jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Eu acredito que eles firmaram um compromisso muito sério, não mandaram os missionários de mãos vazias, providenciaram mantimentos, roupas e até dinheiro para que esses missionários completassem a sua obra. Né? Eles fizeram o trabalho, fizeram, em Atos capítulo 14, 26, 27, voltaram e relataram as grandes coisas que Deus tinha feito no campo missionário. E a igreja ficou motivada a fazer mais missões ainda. Uma coisa importante para todas as igrejas é a declaração de propósito da igreja. É, podemos chamar também de declaração de visão e de missão, né? Mas aqui nessa matéria vamos chamar de declaração de propósito, né? O que que é a declaração de propósito, tá? Por que a declaração de propósito? Muitas igrejas podem ser comparadas com aquele besouro no chão virado de costas para baixo, né? O besouro vem voando e de repente ele bate na parede e ele cai de costas e ele não consegue desvirar sozinho. E ele fica ali se esperneando, e se ele não for socorrido por alguém, ele vai morrer. Ele gasta toda essa energia, mas não consegue nenhum progresso, né? Não chega em lugar algum. Não há um propósito claro. E muitas igrejas estão vivendo assim, né? Tem atividades, mas atividades sem propósito, que roubam a energia e a vitalidade, os recursos, e precisamos de planejamento em nossas igrejas. E assim gastaremos nossas energias, tempo e recursos naquilo que é eficaz para o reino de Deus, naquilo que produz resultado, naquilo que significa avanço. E não vamos ficar cumprindo uma série de atividades que muitas vezes nem tem propósito. Então é necessário que cada igreja desenvolva uma declaração de propósito e depois faça uma avaliação dos seus ministérios, programas e atividades. Tudo tem que estar alinhado com os propósitos principais da igreja. Senão, a igreja e os seus ministérios podem se tornar uma coxa de retalhos, onde os próprios ministérios disputam entre si, né? Muito bem. Declaração de propósito é uma frase que contém o propósito da igreja, as metas e a estratégia global para alcançá-las, ou alcançá-lo, no caso dos propósitos, né? O que é uma declaração de propósito? É uma frase curta, objetiva, de fácil compreensão e memorização. Ela deve conter o propósito da igreja, né? Alguns têm dito, e há base bíblica nisso, que o propósito da igreja é glorificar a Deus, né? E de fato, esses versículos que estão aí significam ou dizem exatamente isto. Vamos ver 1 Coríntios 10, 31. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Muito bem, a declaração de propósito. Ela deve conter as metas também, refere-se ao alcance de nosso ministério. Onde queremos chegar com a glória de Deus? Devemos levar a glória de Deus a todas as nações. Nos diz Salmo 86, 9 e Abacuque 2, 14, que diz que a glória de Deus vai encher toda a terra.
O que é uma declaração de propósito? Deve conter a estratégia global, como executar o plano. Mateus 28, 19 e 20 é um exemplo, né? O imperativo, fazer discípulos. Como? Ensinando, batizando, fazem parte do processo. Nossa estratégia global pode ser definida em fazer discípulos. Então, temos aqui um exemplo de declaração de propósito. A Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora existe para glorificar a Deus, indo em obediência a todo mundo, fazendo e equipando discípulos de Cristo no poder do Espírito Santo. Então, temos aí uma declaração de propósito, um exemplo. Então, a declaração da IP de Juiz de Fora é uma frase, tem 30 palavras, contém o propósito, glorificar a Deus, com as metas, indo em obediência a todo mundo. E deve conter a estratégia global, fazendo e equipando discípulos de Cristo no poder do Espírito Santo. Outro exemplo de declaração de propósito, né, é a Igreja dos Povos em Toronto, no Canadá. Existe para glorificar a Deus por meio da obediência à sua suprema tarefa, a evangelização do mundo, com o apoio de todos os seus ministérios para esta tarefa. É a igreja do falecido pastor Oswald Smith, que fez uma grande obra missionária através da sua igreja. Outro exemplo, a Igreja Batista em Campinas existe para glorificar a Deus, edificando os crentes e equipando-os para ir e fazer discípulos de todas as nações, no poder do Espírito Santo. Então está aí. Alguns exemplos, não são iguais, né, mas são exemplos interessantes de uma declaração de propósito. Muito bem. Benefícios da declaração de propósito. Podemos usá-la constantemente na avaliação, na implementação de ministérios, programas e atividades. Podemos usá-la na implantação de novos ministérios. A pergunta-chave é: qual é o propósito? Exemplo negativo de propósito, né? Uma igreja que os jovens estavam organizando uma noite de louvor. Quando alguém perguntou qual era o propósito, a resposta foi: era para estourar a boca do balão, né? Então, o propósito parecia não ter nada a ver com propósitos espirituais. Depois da igreja ter sua declaração de propósito, cada ministério devia também ter a sua declaração de propósito alinhada ou alinhado com o propósito da igreja. Tendo propósitos claros, você se livrará de crentes que não querem compromisso, como participar, orar ou contribuir. Benefícios da declaração de propósito. A declaração de propósito deve ser conhecida por toda a igreja. Então, toda a igreja vai se alinhar em torno dessa declaração. Ela deve ser explicada, deve servir como bússola para todos os rumos e decisões da igreja. Capítulo 5. O relacionamento entre a igreja local, missionária e as agências missionárias, né? Então, a igreja tem o seu papel. A igreja reconhece a chamada e seleciona os candidatos. A igreja é o laboratório onde as pessoas vão experimentar envolver-se no ministério. E a própria igreja vai identificar aqueles que têm o chamado para o ministério e vai selecionar essas pessoas como candidatos ao ministério, seja pastoral, seja evangelístico ou missionário. A igreja também é um lugar de treinamento. Ela deve oferecer treinamento, principalmente na área prática do ministério, para os seus membros, né? Se ela não pode oferecer treinamento teológico, a pessoa terá que fazer um seminário, mas ela deve oferecer treinamento. A igreja envia o missionário, a igreja também cuida do missionário, né? Não é a agência que envia o missionário, mas a igreja local que envia o seu missionário. Papel das agências missionárias. Promovem o treinamento específico para o missionário. Por exemplo, Missão Novas Tribos do Brasil prepara missionários para atuar
na área indígena, né? Há outras missões que preparam missionários para trabalhar entre os muçulmanos, entre os judeus, né? E outros povos que estão espalhados pelo mundo. E a agência missionária também executa o serviço burocrático, né? Conseguir visto para os missionários entrar em certos países, trâmites para enviar materiais, roupas, alimentos, etc. As agências missionárias têm um papel muito importante e elas estão mais capacitadas para fazer certas coisas burocráticas do que qualquer igreja comum. Muito bem, há um relacionamento entre igreja missionária e agência missionária. Então, a linha número um aí é o relacionamento entre igreja e missionário. A igreja deve conversar com o missionário deve conversar com a igreja deve orar pelo missionário, o missionário deve orar pela igreja, e a igreja deve contribuir para o missionário deve agradecer. Número dois, relacionamento entre igreja e agência missionária. Então, a igreja e a agência missionária devem trabalhar em cooperação, e deve haver comunicação. A agência missionária comunicar à igreja fatos relativos ao missionário, a igreja também, e a agência deve conversar com a igreja sobre problemas que o missionário enfrenta no campo, etc. E o missionário deve se relacionar com a agência missionária, mandando seus relatórios, prestando contas, enfim, cumprindo ali as exigências da missão. Há quatro dificuldades no relacionamento entre igreja, missionário e agência missionária. Número um, a igreja não conhece missionário. Na verdade, igrejas que não devem sustentar missionários que não conhecem. Infelizmente, hoje, há muitos missionários que são missionários da internet. Eles não têm uma igreja enviadora, eles não têm uma missão, eles se autodenominaram missionários e estão por aí dizendo que são missionários, que querem sustento, querem apoio, mas eles não têm efetivamente algo para apresentar. Então, as igrejas têm que tomar muito cuidado com esses missionários da internet, missionários por conta própria, que não tem por trás de si uma igreja e uma missão. Outro problema com a igreja é que muitas vezes a igreja não ora o suficiente, a igreja não intercede por missões, não clama ao Senhor que envia obreiros para a sua seara. E o resultado, uma igreja que não ora, piora, né? A igreja que não contribui, né, ela acaba matando o ímpeto missionário, né? O missionário não pode depender de uma igreja que não contribui. Então é falta de responsabilidade. Muita igreja até manda o missionário para o campo e depois corta o sustento dele, para de mandar para fazer qualquer outra coisa menos importante, né? E finalmente a igreja fica desanimada com missões. Missões vira só uma conversa fiada, né? E muita igreja parece que é isso, missões é uma conversa fiada, né? A pessoa fala, fala, fala em missões, mas a igreja não ora, a igreja não contribui, enfim, a igreja só fala sobre missões, mas efetivamente não faz nada para ajudar. E por hoje vamos ficando por aqui. Deus vos abençoe.